everything he's got in his kingdom belongs to us. He just takes a whole big book full of checks and signs his name on the bottom and says, here you are, son, anything you need, go get it. Tudo o que ele possui em seu reino nos pertence. Ele apenas toma o grande talão, todo cheio de cheques, e assina seu nome embaixo. Diz, aqui está, filho. Qualquer coisa que precisar, vá e obtenha. Amen. Don't be afraid to fill it out. Fill it out, hand it in and say, thank you, Lord. Hallelujah. It'll come to pass. Amém. Não tenha medo de preenchê-lo. Preencha-o e entregue-o. Diga, obrigado, Senhor. Aleluia. Isto acontecerá. What's the other things you desire? Mark 11:24. When you pray, believe you receive it, you shall have it. Find out the text, the Lord will need healing. Tudo o que quiserdes. Marcos 11:24. Quando orardes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Assine seu cheque e diga, Senhor, eu preciso de cura. Tell her on, say, there you are, Lord, I ask in Jesus' name for healing. Say, thank you, Lord. Walk out on with it. All the good news to come down, like them crows sending down that food to Elijah. There it is. Destaque-o, diga, aí está, Senhor, eu peço no nome de Jesus pela cura. Diga, obrigado, Senhor, e siga em frente, creia para obter a cura. E isto volta como aqueles corvos enviando aquela comida para Elias. Aí está. O que Jesus significa para você? Jesus é tudo para você agora? Jesus significa a mesma coisa para você como sempre fazia? Quando você foi batizado nas águas? Jesus é tudo para você agora? Preste bem atenção nisto. Jesus ainda significa para você aquilo que significava naquele dia em que você foi batizado? Que Deus nos ajude e nos abençoe em mais este dia. Na carta aos Romanos, capítulo 10, São Paulo nos traz um assunto muito especial para esta meditação. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, será que, depois de lermos isto aqui, a gente pode pensar assim: a pessoa pode se perder, mesmo sendo zeloso de Deus? São Paulo está dizendo, no verso 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Bem, Deus nos deu uma restauração, uma mensagem. Graças a Deus por isto. Para levar-nos de volta à verdadeira doutrina apostólica. E às vezes pode estar bem intencionado, mas sem o entendimento necessário para anunciar esta palavra. Não deixou de ser crente, não deixou de ser um cristão, não deixou de ser um zeloso da causa. Nenhum homem foi mais zeloso do que São Paulo. Na Epístola aos Gálatas, ele escreve
no primeiro capítulo. Você veja ali, a partir do verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele era zeloso das tradições da lei. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Você pode ler depois até o verso 23, 24, sobre a conduta de Paulo e como foi que ele se tornou este apóstolo abençoado. Mas, mesmo zeloso, ele teve que cair do cavalo para conhecer, para adquirir o entendimento da graça de Deus, como judeu que ele era. Ah, que coisa maravilhosa! Agora, Jesus ainda é tudo para você? Ele tem que ser. Então nós temos isto aí na mensagem Espírito da Verdade, 234 a 239. Mas na mensagem a Laodiceia 135, o profeta nos diz assim: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora esta falsa igreja tem zelo, não se enganem acerca disso. Seu zelo tem sido literalmente o mesmo dos judeus. João 2,17: o zelo de tua casa me consumirá, porém este é um zelo errado. É para a casa de sua própria edificação, é para seus próprios credos, seus dogmas, organizações e sua própria justiça. Eles têm lançado fora a palavra de Deus para dar lugar às suas próprias ideias. Eles depuseram o Espírito Santo e colocaram homens como líderes. Eles têm posto de lado a vida eterna como a uma pessoa e substituído-a por boas obras ou mesmo conformidade com a igreja, ao invés de boas obras. Mas Deus está pedindo outro zelo, é o zelo para clamar: eu estou errado. Ora, quem é que vai dizer que está errado? Sobre o que estão baseadas todas estas denominações, esses sistemas? Sobre o que estão baseados? Sobre a pretensão de que elas são certas e os demais estão errados? Elas não podem ser certas, nenhuma delas é certa. Elas são sepulcros brancos, cheios de ossos de homens mortos. Elas não têm vida, elas não têm vindicação.
Deus nunca se fez conhecido a qualquer organização. Elas dizem que estão certas, porque elas que os estão dizendo, mas dizer não significa fazer-se tal. Elas necessitam do assídio do Senhor de Deus e elas não o têm. Bom, quem está dizendo isso é o nosso irmão William Marion Branham. Bem, então voltando um pouquinho no que a questão da igreja ser dominante. E quem sai de certa igreja, de certa fundação, está tudo errado. Mas deixa-me ler isso aqui calmamente no Espírito da Verdade. Mensagem, o Espírito da Verdade. Estou repetindo de ontem. Agora, como jovem cristão, sempre fiz esta declaração. Fiquei feliz por Deus ter me agarrado antes da igreja. É difícil dizer o que eu teria sido, mas eu estava agradecido pela liderança e pelo contato direto com o Espírito Santo. O Espírito Santo recrutou minha vida antes de eu me render a ela, a igreja. Então ele estaria sujeito a um sistema. Então a igreja diria, você vai pregar tal dia em tal igreja, você vai pregar tal dia em tal cidade, você vai pregar em tal dia em cada nação. Mas como ele estava sujeito ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que dizia, você vai pregar isto e isso naquele lugar. A igreja pode até discordar, mas ele estava sujeito ao Espírito Santo. Então, ele estava feliz, satisfeito, por Deus ter lhe agarrado antes da igreja, porque a igreja teria feito dele um prisioneiro seu. Às vezes a igreja agarra as pessoas e domina-as por seu bel prazer. Saulo de Tarso era dominado pelo sistema. E o sistema dado por Deus. Vocês têm que entender isso, que a lei não foi dada a não ser por Deus através de Moisés. Então ele diz, e na minha nação excedia em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas chegou a nova luz. Raiou o dia. Raiou, o sol tem brilhado outra vez. Então, São Paulo dizia, o bom desejo do meu coração e a oração de Israel, a Deus por Israel, é para a sua salvação. Isso quer dizer que eles estavam perdidos. A menos que eles pudessem enxergar a verdadeira luz da salvação, deixar o seu sistema, deixar aquilo que foi ensinado por séculos. Jesus ainda é tudo para você? Deve ser. Se não é, faça dele o seu absoluto. Se ele ainda não é o seu absoluto, faça dele o seu absoluto. Vejam isto. Então, mensagem ao nascer do sol 54. Eu temo que somos muitos, os que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. As estamos guiando a alguma igreja ou a alguma teoria, mas temos que guiá-las a Cristo. Ele é o único, sim, Ele é o único que tem vida. Ele é o único. Então nós cantamos, Jesus é tudo, Ele é a rosa, Ele é o lírio, Ele é a estrela, Ele é a fonte da água viva, Ele é o amigo e o eterno Salvador. Agora, vai chegar o momento de você ter que ter essa decisão. Então, como nós citamos na abertura,
Era uma conversa de William Marion Branham com a sua mamãe que estava partindo. Então ele foi convidado para ir rapidamente, que ela estava morrendo. Então ele fez esse diálogo com ela. Ele perguntou a ela se Jesus ainda era tudo para ela, desde o dia em que ela foi batizada. Se Jesus ainda representava tudo para ela, e ela já não podia mais falar. E ela tinha dificuldade agora para falar. Mas ele insistia, ele queria saber uma resposta. Não espere chegar esta hora. Talvez você não tenha condição de piscar os seus olhos para dizer isto. Então ele disse: o que significa Jesus para você, mãe? Diga-me o que ele significa para você agora. Então ela diz: mais que a vida para mim. Então ela chegou a um lugar que não podia mais acenar com a cabeça. Eu disse: mãe, Jesus é tudo para você agora? Ele está vindo para você em 1 minuto, tudo para você? Ela não conseguia se mexer. E eu disse: mamãe, você só tem uma coisa, pisque os seus olhos. Se Jesus ainda significa a mesma coisa para você, como sempre fazia o dia que eu te batizei nas águas, pisque seus olhos rapidamente. Ela piscou seus olhos e as lágrimas correram abaixo assim, e um pequeno vento veio varrendo o quarto. Mamãe foi para casa. Vai chegar este momento meu, seu. Agora não deixe que as tradições tirem de você este sentimento de que a igreja é mais do que Jesus, de que um homem é mais do que Jesus. Cada um tem o seu valor e a sua posição no corpo, porque o mesmo Deus deu uns para apóstolos, deu uns para doutores, deu uns para evangelistas, deu uns para profetas, deu uns para pastores, para o aperfeiçoamento da igreja. Mas todos eles são dependentes dele próprio, do Senhor Jesus Cristo. Assim como sou, todos nós somos. E Jesus significa tudo para mim. Deus vos abençoe, amados e preciosos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais um pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmão, coragem, irmão. É fim do tempo, breve Cristo voltará. Coragem, irmão, coragem, irmão. Em outros tempos, provações você passou, e até aqui o Senhor te ajudou. Porque agora quer deixar o Evangelho, entristecendo nosso amado Salvador. Você é crente, sempre foi um bom cristão, com paciência até então perseverou. Porque não pode esperar mais um pouquinho, para ser feliz eternamente no Senhor. Um pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmão, coragem, irmão. É fim do tempo, breve Cristo voltará. Coragem, irmão, coragem, irmão. Você tem sido um bom exemplo na igreja, e como obreiro Cristo te abençoou. Porque às vezes você pensa e até fala: diante de Deus, Cristo me